corrompido. Esse povo não conhecia Deus da forma como Deus gostaria que, ou até eles conheciam, mas eles não seguiam aquilo que Deus havia determinado. Então ele diz no versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, ou seja, povo carregado de pecado, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, ou seja, voltaram para trás, olharam para trás, assim como quando a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra e ela olhou para trás porque ela achou que tinha deixado algo importante para trás, quando Deus queria tirá-los daquele meio daquele povo pecaminoso. E aqui Deus então fala sobre isso, que aquele povo havia blasfemado dele e tinham voltado para trás, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros que a nação já havia cometido há tempos atrás, quando eles estavam envolvidos com o Egito, por exemplo. E Deus fala que, porque a vez de ainda ser feridos, vistos que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração é enfermo. Isso identifica a seriedade de como estava do que estava acontecendo exatamente com o povo de Deus. O povo estava enfermo, o povo estava em rebeldia. No versículo 6, ele fala que desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa são, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui está dizendo o seguinte, não está dizendo que o povo estava ferido, machucado, literalmente, mas eles estavam perdidos, eles estavam distantes do Senhor. Então, quando fala que desde a planta do pé até a cabeça, todo o corpo estava corrompido. Corrompido com o pecado. E como eu havia dito antes, que eu não sei se saiu aí o som, mas o que acontece? Isaías vivia no tempo, no lugar onde exatamente Salomão havia construído o templo. E na época de Salomão havia uma prosperidade no meio daquele povo. E hoje, na situação de Isaías, o povo estava em ruínas, as cidades ao redor de Jerusalém estavam todas destruídas. Pela guerra, pela falta de obediência do povo, as nações inimigas estavam invadindo e adentrando e levando para esse povo algo que não era aquilo que Deus havia estabelecido para eles. No versículo 7 ele diz o seguinte, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Aquela nação era uma nação separada por Deus, era um povo específico. E o que estava acontecendo nessa época? As cidades estavam destruídas. Quando fala que elas estavam consumidas pelo fogo. Os países, né, as cidades pagãs, eles haviam invadido várias cidades ali ao redor de Jerusalém e haviam conquistado aquelas cidades. Vários reinos inimigos ali do povo de Deus haviam conseguido, conquistado várias cidades. E quando ele fala que a vossa lavoura, os estranhos devoravam, ou seja, havia tido uma invasão de estrangeiros no meio daquele povo e eles comiam, bebiam, compartilhavam de tudo juntamente com o povo separado, com o povo de Deus, com o povo de Judá. No versículo 8 fala que a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, ou seja, Jerusalém estava num lugar onde ela, como se ela estivesse rodeada ali de barreiras, né? Ou como se ela estivesse rodeada de plantação de pepinos, fala de pepinal, comparação, ou como se ela tivesse sitiada, ou seja, totalmente rodeada por inimigos de Deus.
E Isaías então diz o seguinte no versículo 9: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já não nos teríamos tornados como Sodoma e Gomorra, e semelhantes a Gomorra. Ou seja, se aquele povo não estivesse ali, porque várias cidades já haviam sido destruídas, se aquele povo não estivesse ali em Jerusalém, se Deus não tivesse preservado aquele povo, eles estariam totalmente destruídos, consumidos, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas Deus destruiu ali não porque Deus é mau, mas porque Deus conhece o fim desde o princípio. Numa próxima a gente estuda sobre isso. E aí Deus começa então a falar com eles sobre o culto hipócrita que esse povo estava tendo. E Isaías continua falando, e ele diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que era o ajuntamento solene? Era quando o povo se reunia para ir adorar a Deus. E Deus fala que ele não suporta o pecado, a iniquidade, porque iniquidade é pecado. O pecado que aquele povo estava cometendo, e o povo ia adorar a Deus, o povo fazia os sacrifícios, os holocaustos, mas Deus não se agradava daquilo. No versículo 15 ele diz... Gente, aqui em casa tem um cachorrinho ali. Vamos continuar. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esse sangue aqui não significa o sangue dos sacrifícios que eles faziam dos animais, mas esse sangue é de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, ou seja, as pessoas, ao invés de cumprir aquilo, cuidar dos órfãos, pleitear a causa das viúvas, ajudar as pessoas, eles estavam totalmente corrompidos. Eles estavam oprimindo o povo, principalmente os líderes. Então eles oprimiam o povo. E aí Deus então manda um conselho para eles. Ou, posso dizer como um conselho, Deus diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Então tire a maldade das suas atitudes de diante dos meus olhos. Ou seja, mude, transforme, deixe com que Deus transforme você. Deixe com que Deus transforme o seu caráter. Volte a ter a minha identidade. Era isso que Deus queria. E aí ele fala o seguinte: cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. E olha que interessante que Deus diz aqui: aprendei a fazer o bem. Porque o bem que fazemos nem de nós é. Porque nós temos uma natureza totalmente pecaminosa. Não é verdade? Nós nascemos no pecado original. Então a nossa tendência é sempre voltarmos para o lado mal. E Deus diz pra gente assim: aprenda a fazer o bem. Nós só conseguimos fazer o bem quando o Espírito Santo está em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós. E aí quando nós vamos lá, vamos pular aqui o versículo 18, 19 e 20, a gente vai lá para o julgamento e a redenção de Jerusalém. E aqui, Isaías fala
né, da prostituta, que como se fez prostituta a cidade fiel. Essa prostituta que a Bíblia está dizendo aqui, não é uma mulher que vende o seu corpo. Não é esse tipo de prostituição. Mas a prostituição aqui é justamente isso, essa mistura, essa bagunça a qual o povo de Deus estava inserido. Eles estavam o quê? Eles estavam maus, eles estavam praticando coisas que eram horrendas aos olhos de Deus, eles estavam totalmente desvirtuados, eles tinham perdido o foco. Eles tinham perdido o foco de Deus. Então eles estavam ali, andando, né? Deu um pique de internet de novo. Eu aproveitei para dar uma aguinha. E Deus, né, fala através do profeta Isaías, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas, ou seja, pessoas que matavam as outras pessoas, porque quando se fala em homicidas, não é só aquela pessoa que vem tirar a vida de outra, a pessoa que tira o sonho da outra, a pessoa que oprime a outra, entende? Porque existem várias formas de você destruir alguém, né? Então, o profeta Isaías, usado por Deus, estava dizendo ali para aquele povo que a cidade, ela estava cheia, né? Ela era uma cidade que estava cheia de justiça, mas que agora, né, ela era uma cidade que habitava a retidão, mas que agora só existiam coisas ruins. E a prata, que era, né, algo considerado muito significativo, fala, a tua prata se tornou escória, ou seja, não vale de mais nada, vocês não valem mais nada. O teu licor, né, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e os seus companheiros são ladrões. Eles amavam o suborno e eles corriam atrás de recompensas. Eles não defendiam o direito dos órfãos e nem pleiteava a causa das viúvas. E aí Isaías continua dizendo, portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Ou seja, Deus iria fazer uma limpeza no meio daquele povo. Deus estaria dando ali uma oportunidade para que aquele povo fosse purificado, fosse transformado. E aí ele faz uma promessa que ele iria restituir os teus juízes como eram antigamente. Os teus conselheiros, como no princípio, depois te chamarão de cidade de justiça, cidade fiel. Essa será a cidade do Senhor, a cidade fiel, a Santa Jerusalém. Sião, né, que é Jerusalém, será redimida pelo direito, e os que se arrependem serão redimidos pela justiça. E essa justiça é a justiça de Deus. É Jesus Cristo que nos redime. É Jesus Cristo que nos aproxima dos céus. É Jesus Cristo que é a ponte que me liga aos céus. Então, através do meu arrependimento, o Espírito Santo trabalha o meu ser e eu tenho conexão novamente com o nosso Deus. Amém? Com o meu Deus, com o nosso Deus. E aí ele continua, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. O que é perecer? Perecer, amados, o significado da palavra perecer é extinguir, é não existir mais, é morrer. Existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. E os que o Senhor seriam, ou melhor, pereceriam. E aí ele diz o seguinte, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Por quê? Porque esse povo, eles iam, né, nos jardins ali, e ali eles adoravam a deuses pagãos.
Eles não adoravam ao Deus de Israel. E porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Ou seja, essas pessoas não teriam vida mais. Essas pessoas, elas viveriam uma vida de miséria e uma vida de sofrimento. E no versículo 31 fala que o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ou seja, aquele que se achava forte, poderoso, ele se tornaria em nada. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, nesse capítulo 1 do livro de Isaías, nós temos assim um vislumbre de como estava a identidade do povo de Deus naquela época. E aí nós fazemos uma analogia em relação ao povo de Deus hoje. O que nós temos visto no mundo? As pessoas totalmente sem identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. As pessoas não sabem a quem servir. As pessoas não sabem a quem elas devem se unir. E é por isso que Deus, ele deixou a palavra dele para que nós aprendêssemos qual é o caminho a ser seguido. Qual é a regra a ser cumprida? Qual é a lei a ser obedecida? E o maravilhoso de tudo, nesse capítulo 1 do livro de Isaías, é que nós aprendemos sobre a graça salvadora de Cristo. Nós aprendemos sobre o convite desta graça. E quando a gente leu, eu deixei de ler o versículo 18, 19 e o 20. E olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Ela diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos parar aqui, depois a gente lê o 20. Então, nesse exato momento, Deus dá ao povo de Israel esse convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vinde, vamos conversar, vamos discutir, vamos entender o que está acontecendo. Aonde foi que vocês se perderam? Qual foi o ponto, chave para que vocês me abandonassem? Venham aqui, vamos conversar. Vamos conversar cara a cara. Ali existia um representante, um profeta de Deus, alguém que era usado por Deus para falar ao povo. E Deus então usa o profeta Isaías e chama o povo para um diálogo, porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele quer conversar conosco. Ele quer saber quais são os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas incertezas, as minhas dúvidas. Ele quer falar comigo. Então o Senhor nos convida. E nesse exato momento, Deus, através do profeta Isaías, convida as pessoas: vinde. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar, vamos nos inteirar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos discutir sobre esse assunto. E aí Deus diz assim para eles: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, sejam vermelhos, sejam pecados inimagináveis, sejam pecados horrendos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus estava nos dando uma promessa de que Ele nos purificaria de todo pecado. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, ou seja, brancos
como a neve, brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, o povo teria uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida com Deus, uma vida, né? Era o que Deus havia prometido para aquele povo. Mas no versículo 20 ele diz o seguinte: mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu estava lendo uma colocação de Max Lucado que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha o que ele disse sobre essa questão. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós, o povo de Deus, né, nós não teríamos opções. Opção nenhuma. A misericórdia de Deus é algo inexplicável. O amor de Deus é algo totalmente inexplicável. A nossa mente humana não consegue entender. Porque nós sabemos quem somos. Nós somos falhos, pecadores. A gente luta contra isso todos os dias, para que tenhamos uma vida mudada, transformada, né? As circunstâncias às vezes nos enlaçam e nos levam a viver situações problemáticas que às vezes nós queremos questionar a Deus por que certas coisas acontecem, porque o mundo é tão mau, porque as pessoas são tão vingativas, porque as pessoas querem nos destruir. Mas, na verdade, aquele que quer nos destruir é o inimigo de Deus. Deus é aquele que nos deixa a graça, é aquele que nos oferece a graça para que nós possamos ter salvação, vida eterna, uma alegria que excede o entendimento humano. É isso que Deus deseja. E observando essa questão que Max Lucado escreveu, ele disse o seguinte: oi, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. A internet está dando uns picozinhos. Max Lucado escreveu assim, ó: eu nunca fiquei surpreendido com o juízo divino, mas sua graça ainda me deixa atordoado. O juízo de Deus nunca foi um problema para mim. Na verdade, ele sempre me pareceu correto. Relâmpago em Sodoma, fogo em Gomorra, bom trabalho. Deus, egípcios engolido pelo mar Vermelho. Eles sabiam que estava guardado para eles. 40 anos de peregrinação para abrandar a teimosia dos israelitas. Eu teria feito a mesma coisa com aquele povo. Ananias e Safira fariam o mesmo, pode apostar. É fácil para mim engolir a disciplina. Usando a lógica, eu a assimilo. Ela é administrável e apropriada. Então, diante assim, das coisas que Deus fez, o que ele quis dizer, assim, estava tudo certo. O juízo, porque o povo não estava, né, obedecendo. Sodoma e Gomorra viviam uma vida, né, de prostituição e tantas coisas ruins. O povo que saiu do Egito era um povo rebelde, logo eles começaram a reclamar, né? Eles queriam carne, eles queriam voltar para o Egito, eles estavam com saudade das cebolas que eles comiam lá, e Deus vem e deixa eles ali então peregrinando 40 anos para ensinar, porque o nosso Deus é um Deus de repreensão, de educação, né? A Bíblia é para isso, né? Para nos ensinar, nos admoestar, nos repreender, e Deus age dessa forma porque nós somos filhos, da mesma forma que nós agimos com os nossos filhos, querendo sempre o melhor para os nossos filhos. Quem nunca castigou um filho no intuito de educá-lo e prepará-lo para algo melhor? E Deus é assim conosco. E o que acontece? Então, Max Lucado, ele fala sobre isso, que isso nós entendemos como ser humano, a gente entende essa
essa correção de Deus, né, diante dessas pessoas. Mas o que é difícil é entendermos a graça de Deus. E aí ele diz, mas e a graça de Deus? Essa não é fácil de entender. Essa não é fácil de entender. Deus é aquele que nos convida todos os dias. Ele nos convida o tempo todo. Ele nos chama, como eu li aqui em Isaías, para que nós possamos discutir com Ele, conversar com Ele. E Ele ainda fala, olha, mesmo que o seu pecado possa ser o pior pecado, eu vou purificar você. Eu quero te limpar. Eu quero te transformar. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles vão se tornar como a lã. Mas aí ele fala o seguinte, se quiserdes e se me ouvirdes. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas e nós também precisamos ter em mente que se nós escolhemos, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu jamais posso dizer que Deus é responsável por qualquer atitude, por qualquer escolha que eu tenha feito. Então, Deus fala através do profeta Isaías, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas, se você recusar e for rebelde, você será devorado à espada. E aqui a gente pode fazer uma menção disso em relação à salvação, à vida eterna, a viver essa vida com Deus. Por quê? Porque esse convite da graça é para que nós possamos ter a salvação, a vida eterna. Quando diz assim que nós iremos comer o melhor dessa terra, muitas vezes as pessoas pegam esse versículo e fazem desse versículo algo estrondoso, criando assim nas pessoas, né? Eu vou comer o melhor dessa terra. Lógico que Deus é Deus e pode nos abençoar da forma que Ele quiser, da melhor maneira possível. Ele não quer ver o seu povo sofrer. Ele não quer ver o seu povo perecer, né? Mas se isso não acontecer, as promessas futuras, elas são muito maiores, elas são inimagináveis. É assim como Paulo fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, quando Cristo, quando Deus, quando o Espírito Santo faz esse convite da graça para que nós possamos nos chegar a Deus, conversarmos com Deus, Ele faz o convite, né? E Ele deixa o convite aberto. É a mesma coisa quando você convida alguém para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento. A pessoa, ela é livre para escolher se ela vai ou não. E aqui Deus, né, de uma forma bem assim, simples, só para nós entendermos um pouco mais, aqui é a mesma coisa. Quando Deus chama o povo, quando Deus me chama, quando Deus te chama e fala, vamos conversar. Eu tenho o melhor para você. Eu quero que você viva o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra não significa que você não terá problemas, não terá dificuldades. Você viverá o melhor porque eu estou com você. Porque eu te ofereci a graça. Porque eu sou a própria graça. Porque através de mim você terá comunhão com os céus. Você terá comunhão com o Pai Celestial. Através de mim você não irá perecer, mas você terá a vida eterna. As dificuldades, elas surgirão, mas você passará pelo vale da sombra da morte, sabendo que após o vale há uma esperança, há algo especial reservado para você. Amém? Nós fazemos parte desse povo de Deus.
nós temos o privilégio de termos a história do povo de Deus no passado, através da palavra de Deus. E nós podemos, através desses exemplos, né, e de onde esse povo foi, onde esse povo chegou, o preço que eles pagaram por não obedecer ao Senhor. Então nós já temos aqui os exemplos, né? Deus deixou isso para que nós lêssemos, entendêssemos e que fôssemos transformados pelo poder da tua palavra. Então, que nós possamos aceitar esse convite da graça, aceitar o Senhor nos chamando, nos convidando para conversarmos e que possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Agradecer, eu acho que o vídeo no começo ele ficou sem som. Meu celular deu um probleminha. Mas Deus tem nos concedido a sua graça e a sua misericórdia. Logo, logo nós estaremos voltando, se assim Deus permitir, com o nosso programa na rádio. Eu quero mandar um abraço especial também para o irmão Antônio Oliveira, que tem um programa também na Mactube FM, está aqui nos assistindo. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Alguns entram, assistem até o final, outros entram, dão só uma passadinha. Mas saiba que Deus tem nos conduzido e tem nos trazido até aqui. Eu agradeço muito porque esse programa só existe porque vocês estão aqui ligadinhos conosco. Logo, logo estaremos na rádio. Aí teremos louvores, mais meditações e isso é muito bom. Estamos e continuemos, né? Melhor dizendo, continuemos orando e pedindo ao Espírito Santo para nos conduzir, pedindo a Deus para, né, que essa pandemia passe logo, para que possamos nos abraçar, para que possamos, né, nos confraternizar. Amém? Ângela Andrade também, um beijo grande no seu coração, e algumas pessoas que estiveram aqui comigo, que Deus possa abençoá-los muito, 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 tremendamente. Amém? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo programa na semana que vem, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Jesus, um excelente sábado e que vocês possam descansar na presença desse Deus maravilhoso. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.